Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ver o capítulo 44 do livro Os Mensageiros de André Luiz. Esse capítulo é assistência. E André começa dizendo: a paisagem de sofrimento desdobrada aos nossos olhos me lembrava o ambiente das câmaras de retificação. Ele falou disso lá no livro Nosso Lar. Aniceto se entendeu com Isidoro e falou resoluto: mãos à obra, distribuamos alguns passes de reconforto. E eu disse: mas estarei preparado para o trabalho dessa natureza? E com voz firme, o instrutor perguntou: por que não? Toda a competência e especialização no mundo, nos setores do serviço, constituem um desenvolvimento da boa vontade. Bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos cooperadores e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Essas afirmativas, estimularam meu coração. Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados, que permanecia em nosso lar quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. Ainda me pareceu ouvir sua voz fraterna e carinhosa. André, meu amigo, nunca te negues, quanto possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não se esqueça que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se você encontrar os falidos e os derrotados da sorte, fala da divina oportunidade do futuro. Se for procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não diga palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalhador de boa vontade. Sem mais hesitação, me dispus ao serviço. Aniceto me designou um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando: aplique seus recursos, André. E a nossa colaboração, os amigos em tarefa nessa casa poderão atender a responsabilidades diferentes e necessárias. Ou seja, eles fariam um trabalho pequenino, para que os outros pudessem ter mais oportunidade de trabalhar, fazer os trabalhos mais difíceis. Os mais apagados trabalhadores do bem se alegram pela exemplificação nas lutas comuns e edificam-se no Senhor Jesus, porque nenhuma das suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Naquele instante em que fui chamado a prestar auxílios reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos, não me reportava tão somente às técnicas da medicina oficial, a que me filiei no mundo, mas lembrava aquela Narcisa humilde e simples das câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com amor do que com medicação. Me aproximei de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. E eu disse, procurando captar sua confiança: minha irmã, vamos ao passe reconfortador. Ai, ai, respondeu a interpelada, não vejo, nada vejo. Ai, outra coma, infeliz que sou,
e me falam em morte, em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver, quero ver. E eu respondi encorajando: calma, não confia no poder de Jesus? Ele continua curando cegos, iluminando nosso caminho, guiando nossos passos. Somente mais tarde lembrei que aquele instante esqueci a curiosidade doentia, não pensei na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual, nem me preocupei com as expressões propriamente científicas do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e aquecer minha fronte. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra pesava em sua fronte, pronunciando palavras de animação, as quais ligava à melhor essência das minhas intenções. Concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto e exclamou entre o assombro e a alegria: Vejo, vejo, grande Deus, grande Deus. E ajoelhando-se num movimento instintivo de render graças, me dirigiu a palavra comovidamente: Quem sois vós, emissário do bem? Eu estava dominado de profunda emoção que não conseguia conter. Confundia a bondade do Eterno. Quem era eu para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a ocorrência na qual não queria acreditar. A luz daquela dádiva como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais e o pranto inundou minha face, sem que pudesse retê-lo no fundo do coração. Enquanto a doente espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, eu também me absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento me surpreendia. Desejava socorrer o doente próximo, mas estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Porém, Aniceto se aproximou delicadamente e falou em voz baixa: André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não esqueça que todo bem procede dele, que é a luz dos nossos corações. Somos seus instrumentos na tarefa do amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece encantado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Aquelas palavras não podiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço a que se entregava, junto dos outros irmãos, e me valendo do amoroso aviso, eu dirigi à reconhecida senhora, dizendo: Minha amiga, agradeça a Jesus, não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Notei que ela se surpreendia com as minhas palavras, que lhe pareceram talvez importunas e transcendentes, mas novamente firme na compreensão do dever, me aproximei do próximo enfermo.
Tratava-se de um infeliz irmão que faleceu na Gamboa. Gamboa é um distrito lá da cidade do Rio, né? Vitimado pelo câncer. Toda a região facial se apresentava com aspecto horrível. Apliquei os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo. E reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo, a fim de providenciar sua internação em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para colher semelhante benefício oportunamente. Em seguida, atendi a 2 ex-tuberculosos do Encantado, que é outro distrito da cidade do Rio de Janeiro, e uma senhora que desencarnou em Piedade em consequência de um tumor maligno, e um rapaz de Olaria que se desprendeu num choque operário. Mas nenhum desses 4 últimos manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Terminada a tarefa que me foi concedida, né? Me reuni ao nosso instrutor e Vicente, que me esperava a um canto da sala. E Aniceto disse: as atividades de assistência se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras, e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. Mas o que nos deve interessar é a semeadura do bem, a germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou: o número de entidades perturbadas espanta. Vemos em diversos graus de desequilíbrio, desde nosso lar até aqui, na crosta. Aniceto sorriu e falou em tom grave: devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro àquela que vem do sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos da outra. Eu me refiro à educação religiosa íntima e profunda que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Então, não confundir religião com frequência ao templo. As pessoas se limitam a ir às igrejas, se limitam às preces decoradas, sem sentimento, participam de cerimônias, rituais, mas não têm o principal, a reforma íntima. O amor verdadeiro, aquele que fez com que André esquecesse os conceitos da medicina e desejasse a melhora de todos aqueles, né, que ele se propôs a ajudar. Aquele que se entristeceu ao ver que muitas pessoas não conseguem aproveitar a ajuda divina em suas vidas. Reforma íntima, amor incondicional. Essa é a verdadeira religião. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.